Boa noite, guerreiro. Boa noite, guerreira. Graça e paz. É com muita alegria que por mais uma vez estou aqui para ministrar a palavra de Deus até o seu coração. Sim, Deus mais uma vez colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com você, guerreiro, com você, guerreiro. O contexto em si da palavra fala de Agar, né? É dada a Abrão na época, como mulher até mesmo para ela dar luz, dar o filho, né? Sarai, né? Concede isso ao seu esposo. O contexto em si é esse. Mas tem uma palavra que se encontra no versículo 9 do Gênesis, né, do capítulo 16, no versículo 9 do Gênesis, que Agar, né, ela é retirada da casa, é retirada da tenda, né, onde ela até mesmo estava ali como serva. E o anjo do Senhor dá uma ordem para ela. O anjo do Senhor dá uma ordem: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Eu e você, a gente tem costume de ouvir, né, do púlpito, do altar, até mesmo, tá calor hoje, hein? Até mesmo de algumas pessoas, ide, isso, não, ide. E dessa vez escutamos uma palavra diferente. Torna-te, volta para onde você saiu, volta. Essa é a ordem do anjo do Senhor, essa é a ordem do Senhor para mim e para você. Pois muitas vezes eu e você saímos da obediência, saímos daquilo que o Senhor nos deu e temos a coragem ainda de orar ao Senhor, pedir confirmação para sair da onde Ele colocou. Acho que Deus fica dizendo: eu te coloquei aí, você está orando para mim, para quê? Porque, na verdade, aí entra dentro daquilo que eu quero ministrar até o seu coração. Inclusive, hoje até anotei, que legal, hein? Mas veja só, aí entra exatamente dentro daquilo que eu quero ministrar, que eu acredito muito que é de Deus, que foi o Espírito Santo que me inspirou a ministrar essa palavra até o seu coração. Estamos perante a obediência de Deus, fazendo as coisas que Deus nos pede, e quando começa a acontecer as coisas difíceis, quando começa a complicar e a gente vê que não resolve, a gente vê que a gente vive um deserto por um período, por um tempo, por um determinado tempo, e a gente acaba falando: não, Deus não está aqui. Como Deus não está, se foi Deus que pediu para você fazer tal coisa? Como Deus não está, como foi o próprio Senhor que confirmou tudo ao seu coração? Nós, seres humanos, temos infelizmente, essa audácia de até mesmo de orar: Senhor, tira isso, eu não quero. Porque uma coisa que eu tenho escutado, e é a mais pura verdade: o crente não sabe sofrer, o crente não sabe viver o processo, o crente não sabe esperar em Deus, quer fazer as coisas. Não, as coisas têm que acontecer, as coisas têm que fluir. Não, quem é de Deus só prospera, só vive de vitória. Se você pensa assim, você está muito enganado, e te ensinaram muito errado. Mas como assim me ensinar errado? Se você está aprendendo isso em escola dominical, se você está aprendendo isso de pregadores, dos seus pastores, você está aprendendo errado. Eu falo isso com total convicção, com 100% de certeza. Por quê?
Porque não é isso que o Evangelho prega, não é isso que a palavra de Deus prega, não é isso que a história de cada servo do Senhor prega para mim e para você. Olha Abraão, olha Moisés, olha Isaac, olha Jacó, olha tantos outros. E sem falar de Jó. Crente não pode sofrer não, crente não pode passar pela prova não. Meu querido, minha querida, você está mal treinado, você está mal ensinado. Porque hoje em dia vamos na igreja e as pessoas só pregam sobre prosperidade, só pregam em crescimento, e de fato isso não é pecado, isso não é errado, mas ninguém te prepara para a luta, ninguém te prepara para o combate. Olha só o que diz Paulo: combati o bom combate. É muito fácil quando a situação, as coisas ficam estreitas, a gente já fala, não, é o diabo. A gente sempre, transfere essa situação, o que estamos vivendo, e a gente não quer de maneira nenhuma viver esse processo. Um processo de dor, um processo de lágrima, às vezes de solidão, um processo que muitas vezes a gente quer se retirar, porque a gente acaba esquecendo da promessa, a gente acaba esquecendo da palavra, a gente acaba esquecendo que Deus falou. Então não tenho que orar, não tenho que suplicar, simplesmente: Senhor, se o Senhor está comigo, aí eu entro dentro daquilo que eu quero transmitir até o seu coração. Se o Senhor está comigo, então eu irei passar por esse processo. Olha só que interessante. No Evangelho de João, no capítulo 11, que, a ressurreição de Lázaro, onde Marta e Maria vão ao encontro de Jesus, elas choram, Jesus chora também, mas Jesus deixa bem claro algo que é muito importante. Por mais que depois de 4 dias, depois que Lázaro já, faleceu, Jesus fala assim: eu estou aqui. E esse é o tema dessa ministração: eu estou aqui. Eu estou aqui com você, guerreiro. Eu estou aqui com você, guerreira. Um processo difícil. Eu não pedi para você sair, não pedi para você abandonar, não pedi para você sair da posição no qual eu já confirmei no seu coração há um tempo atrás. Simplesmente fique, confie em mim, pois eu estou com você. Olha só, porque eu não quero demorar muito. Olha só o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, aquela parábola do filho pródigo. O pai sempre esperava o filho. O pai sempre esperava o filho. Então volta a ter intimidade com Deus, volta a ter relacionamento com Deus, volta a ter essa sensibilidade, volta a ser um adorador, volta a ser uma adoradora. Volta à essência da adoração. Deus está permitindo isso, não é para você se afastar do propósito, do compromisso, da aliança, não. Deus quer um relacionamento com você. Em nenhum momento Deus, não, tira isso da cabeça. Agora Deus me livrou. Não, Deus não te livrou. Deus, pelo contrário, Deus está clamando para você: para de seguir as suas ideias, para de achar o dono, a dona da sua história, o dono e a dona da sua vida, e deixa eu cuidar de você. Torna-te, como diz a palavra, o anjo falou para Agar: torna-te, volta. E Lucas, olha só que interessante, estou até suando aqui um pouquinho.
Olha só que interessante. No capítulo 5, que Jesus tem encontro com Pedro, a pesca milagrosa. Olha só que interessante. Pedro vira para Jesus, né? Quando Jesus fala assim, não, vamos pescar. Fala assim, mas a gente trabalhou a noite toda, a gente não pescou nada, a gente está cansado. Olha a nossa cara de cansado. Mas por causa da tua palavra, a gente vai fazer aquilo que o Senhor está falando. O que Pedro quis dizer isso em outras palavras? Por causa que o Senhor está aqui. Preste atenção. Por causa que o Senhor está aqui. É isso que temos que vivenciar na nossa vida. Talvez você esteja vivendo um momento doloroso, um momento difícil, um momento complicado, um momento de dúvidas, momentos, né? Não sabe se chuta o balde de vez ou se retorna. Olha só, em outras palavras que eu estou colocando aqui, por causa que o Senhor está conosco, eu irei fazer. Faça aquilo que Deus colocar no seu coração, mas seja sensível à voz de Deus. Seja sensível ao chamado, ao propósito, e não fica pedindo sinal, não fica esperando algo, pelo contrário. Deus já te confirmou lá atrás. Você só tem que se reconectar, lembrar da aliança, lembrar da promessa. Senhor, olha filho, olha filha, eu falei isso, eu falei aquilo, eu falei que eu vou fazer, mas você saiu do centro da minha vontade, você saiu do centro da minha promessa. O que você está fazendo? Você está escutando a sua voz, o seu ego. Eu tenho o costume de falar assim, Deus vai te respeitar a sua decisão, fique em paz. Mas ele tem uma consequência muito grande se você fechar os olhos agora para esse mundo. Se Jesus voltar agora, aí a gente entra numa outra passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, que diz assim, que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer a vontade de Deus, por mais que seja difícil, quebra esse orgulho, se humilha, como diz, olha só que o anjo falou para Agar, se humilha. Eu quero assim, reportar essa mensagem, esse versículo, para a gente se humilhar na presença de Deus, para a gente se humilhar. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. É o meu orgulho, é o meu jeito, é a minha personalidade. Eu estou cansado da situação, mas aí que está. Mas quebra, Senhor, o vaso. Quebra, Senhor, para que eu possa fazer assim a Tua vontade. Para que eu possa agradar a Ti, Senhor. Para que eu possa se colocar dentro da Tua vontade. Sim, Deus. E para finalizar, Marcos, capítulo 6. Jesus anda sobre as águas. Olha só que incrível. Estamos no barco, estamos vivendo situações diversas, ondas altas, com medo de o barco virar e entra água no barco. E a gente tira a água e entra mais água. E a gente acha que a gente não vai conseguir passar por outro lado. A gente acha que a gente não vai conseguir sair dessa situação. Essa situação a gente acha que é o fim. É ou não é? Aí Jesus vem andando sobre as águas. E Jesus fala assim, não temas, sou eu. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mude o foco. Mude o foco.
Não foca na situação ruim que você está vivendo, pelo contrário, foque em Jesus. Porque aí você vai assim, como Pedro. Só conta história quem sai do barco. Tenha coragem de dizer para Deus, já que és tu mesmo, então deixa que eu vá até você. E Jesus fala assim, eu estou aqui, pode vir. Olha só que incrível. Entenda isso. Que possamos aprender isso. Que o Senhor está conosco, independente de situação, independente do que estamos vivendo, independente que você esteja vivendo no seu trabalho, no seu casamento, na sua história, só não abandona a promessa. Só não saia. Você que está com sentimento de separação, venhamos e convenhamos. Você acha que esse sentimento foi Deus que colocou no seu coração? Aí que está, né? E você quer fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Esse sentimento de suicídio, esse sentimento de acabar com a vida, esse sentimento de depressão. Você acha que esses sentimentos diabólicos, esses sentimentos negativos, vêm de Deus? Que possamos também, eu quero deixar uma coisa bem clara, que possamos ficar bem alertas, porque o diabo conhece muita palavra e muitas vezes vai usar a palavra também para nos convencer, como usou contra Jesus no deserto. Preste atenção, todas as vezes que você estiver passando por um momento difícil, o diabo também vai colocar a palavra no seu coração para você se agarrar a isso de uma forma errada. Mas que possamos aprender com Jesus. Porque quando o diabo se apresentou a Jesus, falou, transforma essas pedras em pães, senão o Filho de Deus. A resposta de Jesus foi bem simples, não só de pão viveu o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também o diabo falou assim, mas está escrito. Olha só, está escrito. E é verdade, está escrito mesmo. Lança daqui porque está escrito que, né, os anjos há de guardar. Aí olha a resposta, Jesus é fantástico. Jesus fala assim, mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Afasta-te de mim, Satanás. Por isso que eu convido você a ter um relacionamento com Deus. Porque aí você vai ter um discernimento quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Quando é o diabo falando e quando é Deus falando. Se Deus falou, não saia. Porque Deus está com você no deserto, Deus vai estar com você na alegria, na tristeza, porque Deus é assim, Deus está falando, Deus está bradando, Deus está falando ao seu coração, eu estou aqui. Não sei se você está enfrentando uma doença física, não sei o que você está passando, aquilo que você está enfrentando na sua vida, mas saiba você que Deus está com você. Deus não te abandonou, só não foque nos problemas, não foque na tribulação, não foque na tempestade, não foque nos dias ruins, nos dias de escuridão. Pelo contrário, foque quem está com você, Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que Deus tem um renovo, eu tenho certeza que Deus tem um recomeço na sua história. Deus tem restauração para você. Vai e faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Lembre da promessa, lembre da sua história, lembre daquilo que Deus bradou um dia no seu coração e não esqueça disso. Por mais que você enfrente deserto. E outro detalhe para a gente finalizar, não é no seu tempo.
porque vivemos situações, nossa, Senhor, me livra disso, me livra daquilo, Senhor, que prova que não passa. Calma, calma. Deus está te treinando para o próximo nível. Como você quer avançar se você não está pronto? Como você quer subir o próximo degrau se você não está pronto? Como você quer contar testemunhos se você não vive experiências de milagres na sua vida? Confia no Senhor e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Permaneça fiel naquilo que Deus te falou um dia e nunca abre mão de ser obediente, de buscar esse temor a Deus, porque como eu falei, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Está na palavra, Mateus 7:21. Mas aquele que faz a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está? Saiba você que Deus está com você. Entra pela porta estreita. As pessoas não podem, as pessoas podem até te questionar, mas você é louco, você é louca. Ontem eu estava falando com um amigo e eu falava exatamente sobre isso. Só compreende a obediência quem vive ela. Quem não vive ela vai questionar, vai falar, vai ter vários argumentos e você vai ficar em paz, porque você está vivendo a obediência a Deus. Deus te abençoe, guerreiro. Deus te abençoe, guerreira. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Se inscreva. E é uma alegria imensa tê-lo aqui como amigo, como amiga, né, para ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Uma boa noite, um bom domingo. Não sei de onde você está vendo, na hora que você está vendo esse vídeo, né? Uma ótima semana, uma semana abençoada para você. Em nome de Jesus. Fique na graça, fique na paz. Deus te abençoe. Amém.